Olá, gente! Bom dia! Trazer aqui uma simples e breve reflexão, mas poderosa na palavra de Deus. Vamos falar sobre graça, sobre justiça, sobre justificação, sobre arrependimento, sobre salvação, porque essa é a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, se você está ouvindo, é porque você é sábio. Porque sábio é aquele que ainda tem os ouvidos e o coração e a mente abertos para aprender, para ouvir. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Amém? Então a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão? E como todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Mas como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, estamos aqui como um enviado do Senhor para ministrar a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele quem? Jesus Cristo. Amém? Então o Evangelho precisa ser anunciado, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, de polarização, de antagonismos e de ideologias e sofismos e fundamentalismos que só semeiam contenda e divisão. Essa não é a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus diz que toda casa dividida e todo reino dividido não prosperará. Então o Senhor vem para o quê? Para unir um povo, formar um povo, chamar um povo. É isso? Estabelecer um reino, a sua igreja. É isso, a sua igreja universal, que é composta no mundo inteiro de todos aqueles que compartilham da mesma fé, esperança, amor no Messias, né? Na sua graça, na sua oferta pelo pecador, que é Ele mesmo. Isso. Ele disse: olha, Tomé falou assim: Pai, nós não sabemos o caminho. Como saber o caminho? Jesus Cristo disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No mesma passagem, João 14, Tomé disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu o quê? Há tanto tempo estou convosco, como pode dizer mostra-nos o Pai? O Pai está em mim, eu estou no Pai. Todo aquele que crê em mim, crê no Pai. Todo aquele que me recebe, recebe o Pai. Todo aquele que me nega, nega o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. É o Evangelho, é a verdade. E a verdade, ela não tem costura, ela não tem relativos. Ela não tem servir a dois senhores. A verdade, ela é absoluta. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Ele é a verdade, porque Ele trouxe a realidade de todas as coisas. Todas as coisas existem porque pela palavra que disse: haja luz e houve luz. Então, tudo veio a existir pela palavra do seu poder. E Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, porque Ele é o Logos. É isso? Ele é o Criador e Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nada do que existe existiria se não fosse por intermédio dEle. Amém? O Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lá em Atos 17, 30 e 31, a palavra de Deus diz assim: não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque já determinou um dia que há de julgar o mundo por intermédio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então a palavra chama o quê? Para o arrependimento.
Hoje o que mais me assusta é ver tanta violência no mundo, tantos jovens com tanta disposição para fazer o mal, pessoas que fazem violências absurdas, né, contra o seu semelhante, capazes de atirar no seu semelhante, de executar seu semelhante. Isso sempre existiu, mas isso hoje está muito potencializado. E os jovens, né? Eu já fui jovem também. Precisa de muita coragem para fazer tamanha atrocidade. A gente vê hoje as pessoas relativizando a vida, relativizando o casamento, relativizando o sexo, relativizando as relações. É isso? Muito fundamentalismo, muito achismo, muita filosofia, muita ideologia e pouco Cristo, pouco Evangelho, pouca verdade. O Evangelho é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é divisão, não é violência, não é contenda. Amém? Então, essa violência, ela existe. E aqui na Terra, quando cometemos crimes, existe o quê? Existe um julgamento, existe um juiz, existe um julgamento, existe uma condenação, uma sentença e uma punição aqui na Terra, na horizontalidade. Se aqui existe um juiz, se aqui existe um julgamento, se aqui existe uma sentença e uma condenação para quem comete crimes, no mundo de pecadores, quanto mais no reino dos céus, daquele que é justo, verdadeiro e santo, não faria ele também justiça? Então, Deus, acabei de citar um versículo, ele disse que a todos, em toda parte, se arrependam. Mas o arrependimento aqui não é simplesmente um arrependimento subjetivo. É um arrependimento objetivo que olha para a cruz, que olha para Cristo, que recebe a graça, que aceita a justiça que não foi imputada pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. E pela sua ressurreição e pelo Espírito Santo que gera vida em nós. Não é simplesmente eu chegar diante do juiz e vou dizer, eu me arrependi. O fato de você cometer um crime e se arrepender e dizer, juiz, eu me arrependi, ele vai te perdoar? Não. Mesmo arrependido, você cometeu um crime, você vai ser julgado, você vai ser sentenciado e punido e sentenciado. E assim Deus, que também é justo, ele vai fazer a mesma coisa, porque ele é justo juiz. Eu vou repetir o versículo. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque já determinou um dia que há de julgar o mundo com justiça, através de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, Jesus Cristo. Então, eu preciso me arrepender subjetivamente, né? Porque com o coração se crê para a justiça, olhando para a cruz, porque Cristo nos justifica pelo seu sacrifício. E com a boca se faz confissão a respeito da salvação. O arrependimento passa pela confissão subjetiva, não é isso? Objetiva, e pela confissão subjetiva. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Então eu preciso da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de homens nem de obras, para que ninguém se glorie. Eu preciso, louvado seja Deus, do arrependimento. Todo aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Eu preciso de justiça e justificação. Deus fez justiça em Cristo e nos justificou quando imputou em Cristo todo o pecado que era sobre nós. Então, em Cristo, Deus julgou Cristo, Cristo foi julgado, na cruz Cristo foi julgado, Cristo foi condenado e Cristo foi sentenciado. É isso? E venceu a morte e o pecado. A morte e o pecado, a ira de Deus que estava derramada sobre nós, Cristo trouxe o ministério da reconciliação. Que grande boa nova! Então, hoje eu te convido a receber aquilo que te é ofertado de graça, mas que custou preço de sangue.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Então, não seja daqueles, não é isso, que amaram mais as trevas do que a luz. Não. Jesus Cristo é a luz. Jesus Cristo é redentor, é salvador. Jesus Cristo é reconciliação, é perdão, é graça, é justiça, é justificação. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Receba esse amor que não é simplesmente só amor. Receba, junto desse amor vem graça, vem justiça, vem verdade, vem santidade, vem sacrifício perfeito, direcionado para ti. É preciso que você enxergue. Não é isso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje a palavra é ministrada. E você precisa saber que precisa. Se você crê. Todo aquele que com o coração se crê para a justiça. Foi feita justiça na cruz. Todo escrito de dívida foi pago. Tetelestai, está pago. Cristo pagou. E Ele me justifica, Ele me salva, Ele me redime, Ele me reconcilia, Ele me faz corpo de Cristo, me faz igreja. E quando nós chegarmos diante do tribunal de Deus, Ele não vai olhar mais para o nosso pecado, porque senão nós estaríamos fulminados. Mas Ele olha para o sangue de Cristo, para o sacrifício perfeito e nos justifica. Receba essa graça, receba aquilo que vai fazer toda a diferença na tua vida já hoje, porque te liberta do pecado, da culpa, da morte, da condenação, e te faz nascer de novo, te faz viver em novidade de vida, te faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus pelo seu Espírito Santo, amém? Eu não te convido para uma filosofia, uma ideologia, uma religião, eu te convido a Cristo. Ele disse, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será bem-aventurado. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as recebe, receberá a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Para nós ele tem isso, ele tem vida, e vida com abundância. Então, essa é a mensagem que ilumina, que te faz receber e conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica na paz, um beijo. Olha, eu sou um semeador. Eu preciso de 1000 inscritos no Instagram. Já tenho 826 inscritos. Está me faltando 174 inscritos. Para que eu possa completar o número de 1000 inscritos, para poder gravar vídeos ao vivo, para poder ter uma mensagem mais elaborada, que gaste mais tempo, que traga mais ainda a mensagem da cruz. E eu conto com você. Se você está ouvindo essa mensagem, já é inscrito, amém, procure outras pessoas, compartilhe para que outros também se inscrevam. Se você não é inscrito, se inscreva, para quando a gente fechar essas 1000 inscritos, a gente possa levar o evangelho para mais gente, para o mundo inteiro ao vivo, porque assim como um dia eu fui resgatado, porque eu vi a palavra, alguém ministrou a palavra, hoje eu estou ministrando a palavra para alguém, que pode ser, esse alguém pode ser você, amém? Então todos nós temos essa responsabilidade como cristão, de sermos semeadores da palavra, porque ninguém em sã consciência quer que as pessoas, não é isso, morram sem conhecer Cristo e vivam sem conhecer Cristo, que é ainda melhor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, fiquem na paz. Amém.